Bom dia, tudo bem, pessoal do YouTube? Tudo tranquilão com vocês? Pois é, eu estou aqui hoje para fazer um vídeo de magia. Magia mesmo, né? Diria até força da mente. Força da mente, né? Eu tenho um poder mental, vocês vão ver, né, o que eu consigo fazer com a força da mente. Vou mostrar para vocês algumas coisas que deixam as pessoas loucas, né? A máquina preta lá que estava com problema do presostato, tá? Presostato, será? Muito bem, né? Ontem à noite fui lá, né? Na casa do Augusto lá. E... Ai, pessoal, né? Acabamos descobrindo lá outra coisa, mas cabuloso, né? Esse é novo, hein? Esse é novo porque tem uma constância, né? Uma coisa assim meio de doido. Força da mente mesmo, hein? Vou mostrar pra vocês. Então é o seguinte, aqui eu fiz um aparatozinho, pessoal, que é bem simples, né? Aqui eu tenho um T que tá ligado esse fio nessa bomba, nessa válvula de entrada de água, 220 volts, né, preta. Eu enrolei esse fio só para ele não ficar tudo espalhado, né, o fio tá só enroladinho. E aqui eu tenho uma lâmpada ligada no soquetinho aqui, né, uma lâmpadazinha 220 volts, tá, lâmpadazinha pequenininha. Primeiro eu vou ligar só a lâmpada para você ver como ela tá normal, funcionando, ó, né? A lâmpada está acendendo, né? E não liguei a válvula, né? Aí eu vou ligar aqui no T, né? E a válvula vai ligar junto com a lâmpada e nós vamos ficar aqui conversando um pouquinho para ver o que é que acontece, certo? Vocês estão ouvindo a válvula? Pois é. Então tá ligada a lâmpada e tá ligada a válvula. Acho que tá dando para ouvir, tomara que já dando para ouvir, né? Pessoal, levei o termostato de plástico ontem, né? Aquele que eu mostrei para vocês, acho que eu mostrei. Coloquei no lugar lá ontem, a máquina encheu até a mesma altura de anteontem, exatamente a mesma altura de anteontem, e parou. E ficou lá parada. E eu fiquei perplexo, né? Ficamos olhando ali e falei, mas o que é que está acontecendo aqui, né? Assoprei o cano de volta, coloquei pressão no cano, coloquei no pressostato. O pressostato não armava, né? Não trocava de platinas, né? Assoprava, acabou que a máquina funcionava normal. Então você tem que parar nessa hora, parar e com calma, raciocinar, né? Puxa, se a máquina está enchendo até um ponto, né? O presostato está ativando o timer, o motor e a solenoide de entrada de água, de agitação, e a máquina não está fazendo nada disso, simplesmente está morta. É um chicote quebrado, né? Fio partido. Mas daí o pressostato não estava armando quando você... Daí eu, de tanto pensar, mas com a cabeça aberta, não duvidando do trabalho, né? A gente não pode duvidar do trabalho da gente, porque eu já comecei a pensar no timer. O timer eu abri, o timer foi aberto, né? E o pressostato não, o pressostato é uma peça como uma lâmpada. Quando ele queima dentro das platinas, você não tem como saber se já vai queimar, se está queimando. O pressostato fora está lindo, né? Mas dentro ele pode estar todo queimado.
Bom, gente, qual foi minha surpresa e fiquei tão feliz, né, em devolver o pressostato original para aquela máquina. Quando descobrimos que isto aqui que está acontecendo agora acontece depois de 2 minutos e meio, 3 minutos. Então a máquina enchia de água 2 minutos e meio, 3 minutos, e essa solenoide simplesmente, que não dá nem para pôr a mão nela aqui, pessoal, de quente que ela está. Tô falando para vocês que está quente pra caramba, tá? Quente mesmo, tá? Ela simplesmente interrompe e desliga. Força da mente ou mágica? Não, pessoal, aqui dentro ela dilatou, né? Ela está queimando, né? Está queimada, na verdade, né? Ela está funcionando, mas ela está com a amperagem lá em cima. Um dos polos simplesmente rompeu. E daí a dilatação térmica do material faz com que ele se afaste. Essa parte que rompeu do enrolado de cobre, né, se afasta da ponteirinha aqui e desliga. Daqui a pouco ela vai esfriar e vai ligar. A prova de que ela realmente desligou, né, é que continua tudo ligado aqui. Eu fiz essa lâmpada aqui exatamente para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Então vocês estão vendo aqui comigo que está tudo ligado. A lâmpada continua acesa, quer dizer, continua tendo alimentação aqui da extensão, que está ligado lá em cima no 220, né? Porque se eu ligar só a válvula, você poderia falar, não, mas desligou, alguém desligou. Não, não desligou nada, pessoal, tá? Tá aí, a válvula na frente de vocês. Ela se desligou sozinha. Isso aconteceu anteontem, ontem, e a gente ficou encucado. Por quê? Existem válvulas que fazem, que desligam, que cortam, mas não no mesmo nível de água. Vocês entendem o que foi o problema, pessoal? A máquina desligava lá no nível baixo, né? E o Augusto falou que ela estragou exatamente quando ele colocou o pressostato no nível baixo, na regulagem do nível baixo. Então a gente ficou com a cabeça enfiada no pressostato. Aí testa pressostato, perfeito. Falei, não, vamos por outro. Deve estar escondendo o defeito, né? Pus outro, a máquina reagiu do mesmo jeito. Aí eu parei, falei, não. Tem coisa aí, né? Tudo bem. Falei, não é possível que a solenoide de entrada de água esteja desligando na mesma altura, esteja cortando corrente na mesma altura, né? Pois ó, pessoal, é exatamente o que está acontecendo, né? Aí eu peguei um balde, enchi de água, 2 baldes, acho que 2 baldes e pouco, 3 baldes, né? E continuei enchendo a máquina. A hora que chegou no nível certo de plena, a máquina começou a funcionar. Olhei para o Augusto e falei, aí, cara, aí. Pressostato perfeito, tudo funcionando. Tirei o meu, né, que estava o meu aquela hora. Pus o dele, perfeito, a máquina lavou direitinho. Na hora que ela foi encher de água pela segunda vez, no mesmo nível, na mesma altura, ela parou. Só que eu estava com a orelha no pressostato, daí estava com o ouvido lá no pressostato, para ver se ele instalava realmente, né? Cercando o problema, né? Como se ele fosse uma caça, né? Parou a máquina de encher, o pressostato não instalou, não aconteceu nada, né? E para piorar, gente, escutem bem. A miserávelzinha aqui, tá? Ela desligava, como desligou agora, pouco. Exatamente quando o timer, sabe que o timer dá aquele passo em falso, aquele passo quando a máquina está enchendo, né? Exatamente quando ele dava o passo, ele desligava. Então eu cheguei a pensar também que, será que o timer está dando esse passo e está dando mau contato dentro e está desligando a solenoide de entrada de água? Porque era exatamente na hora que ele parava, o timer dava o passo, né? Só que naquela hora ele parou 1 segundo antes do timer começar a virar e dar o passo. Daí eu falei, danado, porque ela vai variando, ela está estragando, daqui a pouco ela pifa de vez, né? Então, pessoal, para piorar ainda mais, pensa que já tá bom? Não, pode ficar mais ruim ainda, né?
a máquina não enchia, né, tal. Daí a gente enchia com balde, né, tal. No enxágue também ela fez isso. E enxágue ela bate pouquinho, né? Ela bate um pouquinho, já solta, drena a água e começa a centrifugar. Os quatro jatos de centrifugação ela jogava normalmente. Então vocês pensem, pessoal, num dilema cabuloso, né? Até você tirar sua cabeça do pressostato, do timer, do chicote e imaginar que uma válvula de entrada de água está intermitente, mas com dia e hora marcados, né? Quer dizer, até um certo nívelzinho dela desliga e não liga mais. Só quando esfria que ela volta a ligar. Bom, daí eu com o Agostinho ficamos lá esperando, né, pessoal? Ficamos lá parados lá com a máquina. Eu fechei a torneira, depois que a máquina acabou. Botei a máquina para encher de novo e ela ficou funcionando vazia. Falei, Augusto, vamos ver quanto tempo essa miserável fica funcionando. Agora com o timer parado, desligado no início do programa, sem ter que dar passo, sem nada. Muito bem, pessoal. De repente ele parou, né? Aí nós desconectamos ele da máquina, tiramos o parafusinho dele lá atrás, abrimos a tampa da frente, tiramos lá o cano da saboneteira, né, para poder subir a tampa fixa. Tiramos essa peça e colocamos assim por cima do anel, né, do tanque. E ficamos olhando para ela, de repente ela ligou. Daí esperamos mais um pouquinho, ela desligou. Aí eu peguei um contatinho aqui, eu vou fazer isso com vocês daqui a pouco, tá? Peguei o contatinho ali, o que acontece? Conforme se mexe o contato, ela liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Aí eu falei para Augusto, para a gente tirar o resto das dúvidas, a gente vai trocar os fios de lado, porque pode ser que um terminal desse esteja quebrando, esteja partido, esteja com mau contato, o fio aqui esteja, né, sei lá. Então vamos trocar eles de lado para a gente matar o problema, a última paulada na cabeça dele, né? Trocamos de lado. Eu lembro o fio amarelo, né, aquele amarelo listradinho, foi pro outro lado, né? E o problema continuou no mesmo fio, embora o fio de lá estivesse aqui, o problema continuou, né? A gente mexia lá. Então o problema de mau contato realmente é nessa peça, que está esquentando um monte, né, pessoal? E eu vou dizer para vocês que já já ela vai ligar. Já está bem fria, tá? Quando ela esfria, tomara que ligue hoje, só falta me sacanear aqui e não funcionar mais, mas eu acho que vai, tá? Então vamos aguardar um pouquinho aqui. A corrente continua, né? Circulando aí, ela está recebendo corrente e está morta, mas a hora que a dilatação chegar ali no ponto onde ela encosta de novo, ela volta a funcionar. Ontem à noite, né, eu cheguei em casa, vim jantar, era umas 9 horas quando eu cheguei aqui, né, eu fui lá por volta de umas 7h20, né, então ficamos quase 2 horas lá para descobrir finalmente esse problema, né, para chegar a essa conclusão aí. Mostrei para minha esposa, coloquei essa válvula termostática lá na tomadinha 220 que tem lá embaixo, né? Deixei ela ligada, a gente ficou sentadinho ali na área olhando, de repente ela desligou como agora. Aí a gente tava lá brincando com o gatinho, esperando um pouco, né? De repente ela ligou. Daí desligou de novo. Aí, pessoal. Ligou. Vocês querem ver ela desligar? Eu vou ficar quieto agora até ela desligar, beleza? Agora é rápido. E aí, gente, o que vocês acham desta válvula de entrada de água com
sabe aquele, como é que chama aquele interruptor do termostato, né? Com termostato embutido na sua solenoide. O que vocês acham disto? Um termostato embutido. Se o engenheiro fosse fazer isso nessa peça desse jeito, eu acho que jamais ele iria conseguir. Eu acho que jamais ele iria conseguir, pessoal, né? Isso aqui é um aleatório da física, né? Inacreditável, mas está aqui na frente de vocês, na nossa cara, né? Daqui a pouco ela vai ligar de novo, desligar de novo, ligar de novo, desligar de novo, tá? Tá pegando fogo de volta, tá bom? Tá muito quente, né? Então nós nos deparamos com isso, né? Uma máquina de cliente, né? E aqui em casa ela não apresentou esse problema. Os primeiros dias lá não apresentou e de repente ficou doido assim. Exatamente quando o cara pega e mexe no presostato e a máquina, quer dizer, não tem nada a ver ele ter mexido no presostato, pessoal. Foi uma enorme coincidência, né? Exatamente no momento em que ele usou a máquina no nível baixo, isso aqui ter desligado antes da máquina começar a bater, e deles telefonarem aqui em casa dizendo que a máquina não funciona mais, né? O que não funciona mais é essa peça, né, pessoal? Que é como uma lâmpada, né? E é uma das tantas que eu tenho aí, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Que eu peguei e escolhi uma dessas daqui. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Olha, 9. Então, escolhi das duas que eu tinha 220, escolhi uma, escolhi mal. Infelizmente, né? Essa solenoide pretinha aqui, né? Eu vou jogar ela no lixo antes que ela se misture com qualquer outra coisa, né? Ela está intermitente. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou pôr a câmera de volta aqui. Eu quero fazer ela funcionar na mão ali, como eu falei para vocês que ela também funciona. Aí, quer ver? Deixa eu ver qual fio que é. Não lembro se é esse aqui. Acho que é o outro. Aqui, ó. Ó, é esse aqui, ó. 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 Pera aí. Ó, aqui, ó. Ó, a lâmpada tá lá acesa, ó. Ó, a lâmpada tá lá acesa. Aqui que morre, ó. Então vamos trocar aqui de lado para ter certeza, ó. Troquei de lado. De novo esse fio aqui, ó. Esse não, ó. Ó. Ó, esse aqui, ó. Só de torcer ele aqui, ó. Então, no esfriar e no aquecer, ela se dilata, né? E deixa entrar água na máquina, depois não deixa mais, depois deixa, depois não deixa, depois deixa, depois não deixa. Ai, ai, ai. Eu vou trocar a solenoide e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então aqui está a solenoide da máquina do Agostinho com a Joana. A válvula, né? A válvula, a mesma que estava na máquina, né? Que foi a que eu substituí. A outra ele jogou fora, tá, pessoal? Que era enferrujada. Infelizmente, ontem à noite ele procurou, não achou. Tava muito podre, vocês se lembram? Tá lá no vídeo, voltem lá, né? É porque eu ia colocar a bobina dela, né? Ia tentar pôr a bobina dela e tal. Mas a bobina dela também tava meio que já cozida com a peça enferrujada. Então é uma coisa que vai ficar meio duvidoso, né? Se ela pegou tanta chuva, a água pode ter penetrado aqui, tá? Aquela bobina pegou muita, mas pegou muita chuva, né? Para apodrecer aqui em cima, daquele jeito. Vejam lá nos vídeos lá atrás da máquina preta do Agostinho com a Joana, pessoal. Aquela válvula eu nem quis saber dela, porque tava assim, parecia um fóssil, né? Bom, a bobina que estava nela era essa daqui. Eu quebrei as pontas para não ter erro, tá? Eu já joguei no lixo, mas catei de volta para mostrar para vocês. Então é essa daqui. Uma bobina original, não é paralela. Ah, mas como é que você sabe qual é a paralela, Antônio? Esta que eu pus na máquina dele, olha só essa. Tá vendo esse levantadinho aqui, né? Ó. Essas bobinas são sempre paralelas, né? As lisas,
As lisas aqui não são. Isso geralmente, tá? Isso aí é uma regra meio que geral. Beleza? E essas são. Essa bobina aqui era muito nova, então eu coloquei essa aqui, que é a única que eu tenho. Ah, é a única que eu tenho? Não exatamente, vou explicar. Pessoal, eu tenho essa outra válvula solenoide, que também tem uma bobina paralela. Se não fosse paralela, eu tinha tirado daqui. Olha só. Tem também essa... Tá vendo? Então, paralela por paralela. Tá? Paralela por paralela. As duas têm esse relevo, né? Ó. Paralela por paralela, decidi não desmontar a minha. Eu tenho essa única preta aí 220, né? E ela tá funcionando. Eu liguei lá, ela tá estancando, né? Para pôr numa máquina de emergência minhas máquinas aqui. Se alguma der pau de repente, né? Porque eu tenho várias máquinas 220 aqui com essas bobinas, né? Então eu guardei essa daqui de volta. Não soltei, porque essa aqui tem que soltar os 4 parafusos, tem que mexer com o diafragma lá dentro. Ela pode, o diafragma está acostumado num local só. Essas peças mais antigas, pessoal, mais assim que já usadas, ele assentou aí. Se você mexe nele, ela começa a vazar. Então você abre isso aqui só mesmo se tiver que limpar ela, se ela estiver vazando, se ela estiver estranha, travando, aí você abre e limpa. Senão, você não mexe. Ela não tem nenhum problema, então eu não quis mexer para não arrumar sarna para me coçar. Muito bem. Ia perder essa peça, né? A gente não está aqui para perder também, a gente está aqui para ajudar as pessoas, mas não pode sair perdendo, né, gente, também, né, gente? Tem que ser as coisas que a gente tem que ter bom senso. Então eu vou explicar qual foi o bom senso aqui. Essa peça está queimada, né? Está queimada não, está quebrada aqui, esquentando, então está queimando, não presta mais. Então ela já foi e vai de novo para o lixo, tá? Só não vou jogar fora ainda que eu quero mostrar aqui. Bom, aí, isso daqui é uma solenoide que eu tenho de teste. Uma daquelas que fica lá em cima, sabe? Quando eu baixo aquelas amarelas e quando é 220 eu baixo essa daqui, né? Quando eu vou testar uma máquina lá no gabarito de testes, essa aqui que fica pendurada lá quando a máquina é 220, né? Porque eu preciso do sinal 220. Lembra uma máquina que eu testei 220 lá, pessoal? Que eu coloquei um desse aqui amarelo, esqueci, e o bicho saiu fumaça e não queimou, tá funcionando ainda. Ah, e ficou funcionando nos 220 lá, coitado, né? Era uma peça que não presta mais, tal. Eu não perdi absolutamente nada, né? Mas podia ter explodido na minha cara, porque isso aqui cria um gás, ele estoura aqui, né? É perigoso, tá? Mas enfim, deu teste com essa daqui. Ah, pessoal, a bobina que estava aqui, está aqui agora. Na peça do Agostinho com a Joana. Vai lá na máquina deles, que é uma peça muito novinha, uma bobina muito novinha, né? Que está em perfeito estado. E coloquei essa outra peça aqui. Bom, pessoal, o que acontece? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. O que acontece, gente? Acontece que eu fiquei sem bobina aqui, né? Já que eu tirei a bobina daqui, pus aqui, vai lá para casa do Augustinho, né? Que eu fiquei sem para mim poder fazer teste, né? Essa aqui tá quebrada, quebrou aqui, não presta mais, tá? Não posso nem pôr ela para testar aqui porque ela tá intermitente, né? Tá intermitente. Então eu não vou testar com uma bobina intermitente as coisas, né? Tudo bem, aí eu tenho esse magneto, tinha esse magneto, né? Com 2 bobinas, certo? A bobina da centrifugação e a bobina da agitação. Acontece que eu entortei esses agora eu quebrei eles também, porque também vai pro lixo. Isso aqui tá queimado, tá? Ela tá morta. Esse magneto tá com essa bobina queimada e essa bobina tava boa. Muito bem. Falando dele, eu desconfio, peguei numa máquina dessas do ferro velho há muitos anos, né? É um magneto Brastemp, genuíno. Não é peça paralela. Olha lá o B. Olha lá o B. Tá? Isso aqui não é uma peça paralela, olha só como ela é lisinha. Certo? Ah, mas foi muitos anos usado. Não foi. Olha como é que tá isso daqui, pessoal. Para quem conhece Brastemp antiga, novo, sabe que isso aqui, ele vai aqui, né? Ele vai enfiadinho aqui assim, ele fica assim. Só que ao contrário, né? Claro. Aqui dentro, aqui não tá cabendo para pôr aqui, então eu não posso pôr, mas estou mostrando para vocês assim para, né, para vocês entenderem que olha como é que tá novinha essa boquinha do plástico.
Então esse magneto, pessoal, eu não teve uso. Essa máquina era nova. Acontece que eu acho, quando ela estava centrifugando, você pode falar assim, mas ela foi ligada no 220. Não, essa máquina é do 220. Mas foi ligada no 110. 110 não acontece nada, não queima nada. Tá? Se ela fosse 110 e tivesse sido ligado no 220 na hora de centrifugação, isso aqui teria queimado por causa do dobro da voltagem. Mas eu acho que essa máquina, pelo histórico dessa peça novinha aqui, e outra também tá, pessoal, outra também tá, ó, tá, o pedacinho tá aqui, eu já vou explicar, tá? Que era da outra bobina. Isso aqui pegou um raio, pessoal, né? Essa máquina estava funcionando num dia de chuva, um belo dia, a gente supõe isso, né? Como se fosse um detetive, né? Tava centrifugando e topou com um raio, né? O raio entrou pela corrente elétrica da casa e torrou a bobina dentro. Essa bobina deve estar torrada dentro, pessoal. Torrada, porque ela não dá nem sinal e ela é novinha. Balancei os contatos aqui para cima, para baixo, fiz e desfiz, não tem sinal nenhum. E não tá inchada, não nada. Pode ter pego um raio, pode ter cozido lá dentro, né? E a outra que estava desligada, pessoal, tá perfeita. Então o que eu fiz? Eu abri esse magneto, né? Peguei a outra bobina. E qual que é a diferença de uma bobina de magneto para uma bobina de solenoide de entrada de água? Essa aqui, ó. Essa aí. Entende? Bobina de solenoide de entrada de água, bobina de magneto, né? Então você não pode usar uma bobina de solenoide de entrada de água no magneto. Você não pode pôr essa bobina aqui. Por quê? Porque ela não tem essa beiradinha para entrar aqui. Para entrar aqui, ó. Ela vai ficar passeando aí dentro. Não vai prestar. O núcleo vai pegar ferro com ferro aqui o tempo todo, né? Ela não tem isso daqui, né? Essa daqui tem. Então você não pode colocar uma bobina de solenoide de entrada de água no magneto. Mas pode colocar uma bobina de magneto numa bobina de solenoide de entrada de água. Esta bobina aqui, né, é a bobina do agitador aqui. Essa aqui. Essa aí. Tá? Então essa bobina aqui é do agitador. Né? Do solenoide de agitação, do agitador. Tá? Ó, por quê? Porque eu serrei, né? Dessa forma aqui, como se fosse essa, né? Como se fosse essa daqui, eu serrei, peguei a serrinha e passei a serra e tirei isso daqui, desta bobina, para ela entrar aqui, para ela entrar nessa peça, né? Para ela entrar nessa peça e encaixar. E o resto, diâmetro, comprimento, largura, potência, é tudo exatamente a mesma coisa. Então você só serra essa peça, esse pedacinho aqui, deixa ela lisa como esta. Dá uma passadinha no esmeril para deixar ela bem lisinha, como eu fiz aqui. E você tem uma nova solenoide de entrada de água, pessoal. Apesar de que essa solenoide está vazando, ela está ressecada aqui dentro. Por ela tá vazando é que eu uso ela só para teste, né? Mas eu tinha ficado sem, então aproveitei esse magneto condenado, tirei a bobina boa dele e pus aqui. E vou jogar essa bobina que estava aqui de centrifugação e a bobina que estava na solenoide do Augustinho. Tudo isso eu vou jogar no meu lixo ali, né? Isso aqui vai lá para os recicláveis, por aqui na cadeia. Já fui lá buscar agora para mostrar para vocês que eu não vou usar mais essa peça, né? E essa aqui vai lá para meu arsenal de testes. Aí quando eu precisar do 220, já testei ela, tá perfeito, funciona certinho, né? E vou levar isso aqui na máquina do Augusto. Então, pessoal, as peças da máquina do Augusto tem uma peça original, não foi modificada, não foi cortada, não foi feito nada. Essa solenoidezinha aí é uma solenoidezinha paralela, tá funcionando normal, né? Que eu vou testar depois, eu vou deixar ela trabalhar um pouco e para ver se ela não esquenta, né? Caso ela esteja esquentando, daí eu vou colocar aquela minha outra, tá? E essa aqui foi adaptada aqui, mas, né, uma adaptação que fica bem feito, longe de ser uma gambiarra, pessoal, feito por uma pessoa com calma, fica perfeito, porque a potência, a peça, tudo é igual. E esse plastinho que você corta, na fábrica nem sai com o molde, ou eles cortam também, né? Porque não prejudica em absolutamente nada a peça fica idêntica à outra, quando você corta, né?
Vocês medirem direitinho, com calma, e ela fica perfeitamente igual, certinho na mesma medida, para uma solenoide de entrada de água. Você pode colocar bobinas de magnetos em solenoides de entrada de água com toda a tranquilidade, se você quiser. Certo? Beleza? Bem, pessoal, vou encerrar aqui, né? Chega. Daí as peças, vai chegar algumas peças da LTE09 hoje, né? Nós vamos, pelo menos o rolamento, o retentor chega hoje. O rolamento eu vou instalar ali, que eu vou fazendo aquilo que vai me chegando. Eu comprei outro retentor da tampa, eu cancelei aquele vendedor lá que não deu nem sinal. Comprei agora com uma moça, né? Com uma mulher, vamos ver se ela me manda hoje. Se ela me mandar também, amanhã eu cancelo e compro de outra pessoa, até conseguir, né? E é isso aí. Aí agora vamos esperar vir as peças e depois eu converso com vocês sobre ela de novo, beleza? Curte, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se se você for novo no canal. Muito obrigado pela paciência. Gostaram do vídeo mágico, do vídeo do poder mental? Sim, salabinha, lacazan, né? Tenham um bom dia aí, pessoal. Muito obrigado por estarem assistindo, acompanhando os vídeos aí, tá bom? Até o próximo. Eu fui!